Reverendíssimo irmão no ministério, Padre Fernando Lima, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que alegria poder voltar aqui a esta paróquia. Vim aqui em 2020, poucos dias depois de ter sido ordenado padre, também celebrar dentro do novenário de Nossa Senhora da Conceição, e aqui hoje retorno com gratidão no coração e também para fazer minhas preces como fiel devoto nesta igreja que, tal como Minas Gerais, traz traços do nosso povo. Rendendo graças a Deus porque no dia de ontem nosso estado completou 302 anos de fundação. E a história da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Raposo se confunde com a história de Minas Gerais. Por isso somos gratos a Deus, porque vivemos num estado que nasceu a partir da proteção dele, sob a intercessão materna de Nossa Senhora. Estamos, meus irmãos e irmãs, neste tempo do Advento, que nos convida a voltarmos o nosso olhar para a esperança cristã. O Advento não nos prepara para o Natal, porque o Natal já é fato consumado. Há 2023 anos, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu na nossa carne. O Advento, portanto, enquanto tempo que tem consequências concretas na nossa vida, nos prepara para o advento do Cristo, para a sua vinda gloriosa. Olhando para o seu Natal, nós temos o penhor, a garantia de que Ele veio para nos salvar. Por isso mesmo o esperamos na fé, para que Ele venha agora nos dar a plenitude do seu reino. Enquanto isso não acontece, nós temos uma missão. A missão de anunciar a todas as pessoas a força deste amor de Deus e deste reino que há de vir. Não podemos nos dar por descontados. O dia do Senhor virá numa hora em que menos esperamos, conforme nos atestam as Escrituras. A nossa vigilância precisa ser constante, mas a nossa vigilância não pode ser imprevidente. Lembremos-nos da parábola das 10 virgens. 5 eram previdentes e outras 5 imprevidentes. A nossa imprevidência está no fato de vivermos como se nada fosse acontecer no futuro, como se a nossa vida resumisse somente aos dias em que estamos aqui neste mundo, e é isso mesmo e pronto, acabou. Há muitos que vivem assim, que perderam esta firme esperança da vinda gloriosa do Senhor. E por isso mesmo, já não são capazes de esperar muita coisa para além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, é em sentido último dar sentido para a nossa vida. Porque o que nos faz ser cristãos não é simplesmente aguardar o Cristo que virá, mas é apressar a sua vinda, como nos recorda São Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3. Não só esperar, mas apressar a sua vinda com a santidade da nossa vida. É por isso que hoje, mais uma vez, nos é apresentado na primeira leitura do profeta Isaías, a esperança firme a qual fomos chamados. Os novos céus e uma nova terra, que o Senhor há de nos dar quando Ele vir. E ali muitas coisas, conforme, eu vou pegar aqui, porque depois que a gente passa dos 20, né, a memória já não ajuda muito. Conforme o profeta nos diz, há muitas coisas belas, como por exemplo, o Senhor de certo dará o pão e a água que não mais se afastarão de ti. Ou seja, para falar que no dia do Senhor nós seremos saciados de todas as nossas necessidades, biológicas, afetivas, psicológicas e espirituais. E o maior de todos os dons, todos os olhos poderão vê-lo. Nós veremos o Senhor tal como Ele é. Porém, é necessário, entretanto, uma única coisa, que permanecemos firmes no caminho, sem nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é este caminho? O caminho é o próprio Cristo.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega à felicidade se não for por Ele. E vejam, é interessante olharmos esta passagem do Evangelho, ou melhor, inclusive da primeira leitura, quando nos exorta a não sairmos do caminho, porque vivemos um período tão conturbado na nossa história enquanto sociedade, com as eleições, que muita gente se perdeu. Ou foi para a direita, ou foi para a esquerda, e não continuou em Jesus. Trocou Jesus pelo Bolsonaro ou trocou Jesus pelo Lula. E isso fez com que nós nos dividíssemos e começássemos a nos degladiar enquanto pessoas, enquanto cristãos. Aí temos paróquias divididas, pastorais arruinadas, famílias, pessoas que não conversam mais entre si, porque nos demos o capricho de sair da trilha que nos foi proposta. Peguei um exemplo muito concreto da política para mostrar para mim, em primeiro lugar, mas também para todos aqueles que de boa vontade me escutam, que se a gente quiser correr o risco de andar numa estrada que não é nosso Senhor Jesus Cristo, as consequências são muito penosas. Há muita divisão, muita contenda, e isso faz com que nós percamos a paz, percamos a alegria, não tem como sermos felizes. Agora, quando nós nos comprometemos com Jesus, brota aquilo que nós cantamos no Salmo, a felicidade. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Se a gente coloca a nossa esperança num político, numa ideologia, seja ela qual for, se a gente coloca a nossa esperança nos bens que nós temos, no nosso dinheiro, nos nossos títulos, nos cargos que possuímos, mais cedo ou mais tarde, como ouvimos há poucos dias no Evangelho, a casa vai ruir, porque não está alicerçada na rocha. Mas quando nós colocamos nossa esperança no Senhor, pode vir as chuvas, pode vir as enchentes, pode vir as tempestades, que a casa permanece de pé. Agora, nós sabemos o caminho e temos uma missão: ajudar muitas pessoas também a encontrarem o caminho. Porque como diz também o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no mesmo capítulo que eu mencionei agora há pouco, 3, versículo 11, vai dizer São Pedro que não é que Jesus está demorando a voltar. Padre, mas tem 2000 anos que a gente está esperando isso, tem quase 2000 anos que ele prometeu, e até hoje nada. Bom, São Pedro nos recorda, é que ele está usando de paciência para conosco. Porque o desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. E quando ele vier, aí não tem em cima do muro, né? Ou vai ou racha. Não dá para ficar assim indeciso. Eu vou ser de Jesus, mas eu quero continuar com os meus desejos, com os meus caprichos, sendo cristão do meu jeito, sendo católico da maneira que eu acho que é melhor. Não dá, né? Não dá para ser de Jesus e ser completamente mundano. O que eu estou chamando de mundano aqui? Que tem uma mentalidade que quer tirar lucro, vantagem em cima de tudo, que vive somente para si, que é egoísta, apegado aos bens materiais, a coisas, a pessoas. Se nosso Senhor Jesus chegar agora, ou somos todo deles ou não somos dele. Então a missão nossa é muito grande. Enquanto ele não vem, o nosso dever é trazer mais pessoas para este caminho. Primeiro, nós não podemos levar uma pessoa para onde a gente não sabe ir, né? Se me mandar ir agora para Moeda, uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, saindo daqui de Raposo, se eu não tiver com GPS, meu filho, não chego lá não. Não faço a mínima ideia para que banda vai. O senhor já foi em Moeda, padre? Não foi em Moeda? Não está perdendo as moedas. Muito bonito, né? Pois é. A gente só consegue levar as pessoas aonde nós chegamos. Se a gente conhece o caminho, a gente consegue guiar. Por isso, o nosso primeiro dever é permanecer unido a Jesus e trilhando esse caminho. É fácil? Não. Não é fácil. Não é confortável. Não é, muitas vezes, tranquilo de ser percorrido, mas é o único caminho que nós temos certeza de onde vai dar.
o que vai nos esperar lá no final, onde nós vamos chegar. Vamos chegar à plenitude da vida. E estando no caminho, nós temos uma missão: trazer mais pessoas. Não para a igreja ficar cheia, saindo gente pela janela, mas para mais pessoas entenderem que a verdadeira felicidade não é comprada com dinheiro, nem é vivida em 5 minutos de prazer. A verdadeira felicidade está escondida em Cristo. Se a gente negligencia a nossa missão, que o nosso Senhor nos dá, nós não entendemos a proximidade desse reino. O reino está próximo, historicamente, porque a qualquer momento ele vai ser implantado na vinda gloriosa de Jesus, mas está próximo fisicamente em distância, porque onde 2 ou mais estão reunidos no nome dele, ele se faz presente. E aí, nosso dever é um só: anunciar este reino, que não é uma ideologia política, que não é uma teoria, que não é uma fábula, mas é uma pessoa que está viva de verdade, que é Jesus o Senhor. O mandato de Jesus hoje é para que eu e você tomemos consciência do nosso dever de cristão. Nós temos uma missão: ir às ovelhas perdidas. Me desculpe falar com tamanha franqueza. Nós estamos muito acomodados nos nossos bancos da igreja. Há muitas pessoas para além desses muros que precisam conhecer a verdade e que não vão conhecer a verdade por ouvir uma pregação, mas que vão conhecer a verdade pelo testemunho de vocês. Olha o tamanho dessa cidade de Raposos. E me desculpe a franqueza, os que estão aqui não correspondem a 10% da população dessa cidade. Não temos o direito de sentar no banco e cruzar os braços e esperar que só o padre Fernando Lima faça o dever de casa. É tarefa nossa ser cristão, e ser cristão lá fora, porque ser cristão aqui dentro é muito fácil, é muito cômodo. Nós não fomos feitos para ficar como numa vitrine, nós somos feitos para temperar o mundo. Não é assim que Jesus nos chama? Vós sois o sal da terra. E como é que a gente faz a comida ficar salgada? Misturando o sal na massa. Não tem outro jeito. Nós precisamos ir ao encontro e ter no horizonte para quem que nós vamos em primeiro lugar? Para aqueles que estão perdidos. Me desculpe falar com tamanha franqueza, meus irmãos e irmãs. Nós não queremos nem sair do lugar, quanto mais ir ao encontro de quem está perdido. Porque quem está perdido vai dar trabalho para a gente, né? Nós vamos ter que escutar, nós vamos ter que acolher, nós vamos ter que ajudar. E nós não estamos querendo compromisso. Aí nós precisamos entender a quem nós estamos servindo. A Jesus ou aos nossos interesses? O perdido, às vezes, não está muito longe, está morando debaixo do seu teto. Às vezes, somos nós mesmos. E que precisamos ir ao encontro destas pessoas. E o mais triste, meus irmãos e irmãs, é que quando estas pessoas encontram com Jesus, elas precisam ser acolhidas, mas não são. Porque tem muito fiscal da fé, tem muita alfândega dentro da igreja, que fica igual os fariseus na porta, não entra e não deixa os outros entrar. E que fica assim: você não pode fazer isso, porque tem 30 anos que eu estou aqui, foi do meu pai, passou para mim, agora eu estou cuidando, eu vou passar para o meu filho. É quase uma sucessão hereditária, né? Parece até rei e rainha da Inglaterra. Não pode mexer nesse pano, porque esse pano aqui foi vovó que bordou. Se mexer nesse pano, ai meu Deus do céu, a missa nem acontece. Aqui em Raposos não tem isso não, graças a Deus. Né? Graças a Deus não tem. E ao invés da gente trazer as pessoas para o Cristo, nós vamos fazendo com que elas sumam. Eu vou falar com muita franqueza. Se eu não fosse padre, eu não ficava no lugar onde tem meia dúzia de gente brigando por um pedaço de pano branco. Porque isso não vai trazer nada de diferença para a vida de ninguém. E vejam, 98% das picuinhas de paróquia não são por coisa relevante. Estou falando mentira?
É por causa de flor, é por causa de pano, é por causa de barraquinha, é porque fulano assumiu a coordenação daquilo outro, e não vai mudar absolutamente nada no final das contas. E enquanto nós estamos nos degladiando, o mundo cada vez mais está se perdendo. Porque nós trocamos o essencial pelo que é secundário. Nós temos uma grande missão: curar os doentes. Quantas pessoas enfermas no corpo e que não tem quem as cuide. Mas mais triste ainda, quantas pessoas doentes na alma que não tem a quem as escute. E o que nós estamos fazendo aqui ainda, meu Deus do céu? De braço cruzado. Ressuscitar os mortos. Cada vez mais a nossa juventude está morrendo porque perdeu o sentido de viver. E aí vão buscar sentido no que não dá sentido. Não é normal, não nos acostumemos a achar normal que uma pessoa de 15, 16 anos pense frequentemente em tirar a própria vida. E para nós banalizamos. Está tudo muito confortável. Não é aqui da paróquia, para que eu vou preocupar? Mas é gente, é a alma que precisa ser ressuscitada para o Cristo. Temos o dever de purificar os leprosos e não continuar contaminando com lepra os outros. Porque tem muita lepra na nossa sociedade. A ganância, a soberba, o desejo de poder. Nós temos por missão fazer diferente e ajudar as pessoas que estão com estas lepras na alma a se purificarem. Nós temos o dever de expulsar os demônios. Mas isso nós só o faremos se o nosso coração estiver convicto da firme esperança a qual fomos chamados. Não fomos chamados para pouca coisa. Fomos chamados para tomar posse do reino que o Pai preparou para aqueles que o amam desde toda a eternidade. Termino dizendo que isso não é uma tarefa impossível, porque há homens que conseguiram, há mulheres que conseguiram. E a providência de Deus brindou-nos nesta noite, a quinta da novena que vocês estão fazendo, que brilhasse diante dos nossos olhos um testemunho de um ser humano igual a nós em tudo, Francisco Xavier. Já ouviram falar nele? É o santo que nós celebramos hoje, São Francisco Xavier. Era um homem muito culto, muito inteligente, foi professor de gramática e oratória na Espanha. Foi professor, inclusive, de um outro santo, Santo Inácio de Loyola. E, como eu disse na missa da Serra da Piedade, o professor virou aluno. Porque depois de um tempo que Santo Inácio se formou, é claro, né? Ele teve contato com os exercícios espirituais de Inácio de Loyola e ficou encantado com o nosso Senhor Jesus Cristo. E pediu então a Santo Inácio que o acolhesse na sua congregação. Então, largou a cátedra, a sala de aula, a função de professor, se tornou um missionário jesuíta e depois foi ordenado padre. E a pedido do Papa Paulo III, foi para um lugar que ninguém queria ir. Foi para a Índia. Hoje, século 21, se a gente pensar na Índia para ir pregar o Evangelho, a gente já fica com o pé atrás, o que eu vou caçar na Índia? Lá eu vou ser martirizado, né? Imagina isso há quase 500 anos atrás, no século XVI. E qual foi a reivindicação de São Francisco Xavier para ir para a Índia? Nenhuma. Ele foi e foi de bom grado, correndo um grande risco, não só pelo politeísmo pagão que tem na Índia, né? Há várias divindades na cultura indiana, mas também porque uma parte da Índia é até hoje dominada pelos islâmicos, na época chamada de mouros. E com esse povo não tem muito diálogo, não. Ou você renuncia à fé, ou você é degolado. E São Francisco Xavier foi para a Índia, sem saber o idioma de lá, sem saber a cultura de lá, simplesmente sabia a quem ele estava servindo e o que ele tinha que fazer. E foi um dos maiores missionários que a igreja conheceu. Pregou o evangelho com tamanha fluidez que muitas comunidades cristãs católicas que ainda existem na Índia hoje foram fundadas por São Francisco Xavier.
Quando ele viu que a Índia, o seu serviço na Índia estava dando frutos, ousadamente ele pediu para ir para um lugar mais tranquilo. Sabe para onde? Para o Japão. E foi para o Japão. Pregou lá no Japão por 4 anos, quando suscitou um desejo ainda mais louco, humanamente falando, de ir para a China. Só que no meio da viagem, ele morreu. Morreu de um extremo desgaste físico, porque ele vivia dia e noite por conta de atendimento às pessoas através da confissão e da unção dos enfermos, cuidando dos mais pobres e pregando o evangelho. Tinha muita vida de oração, então ele acordava, segundo os geógrafos, cerca de 2 às 3 horas da manhã e ficava até às 5 e pouquinho em oração, tomava um breve café e já ia para a missão, para cuidar de quem precisava ser cuidado, e só Deus sabia a hora que ele ia dormir. Isso fez com que ele fosse se desgastando. Morreu prematuramente aos 46 anos de idade, mas deixou um legado como se tivesse vivido 400 anos. Ele entendeu que recebeu algo muito grande e de graça, que não podia reter para si. Vejam, é possível mudar a vida das pessoas se nós entendemos a grande graça que nós recebemos e que está dentro de nós. Só basta-nos a coragem de sair da nossa preguiça, de abandonar o nosso comodismo e assumir para valer a nossa missão. Te garanto que serviço não falta. Pode procurar o Padre Fernando aqui, que ele vai te dar uma lista arrazoada de pelo menos umas 30 funções que você pode fazer para ajudar as pessoas a encontrarem Jesus. Porque não se iludam, até varrer a igreja ajuda as pessoas a encontrar-se com Cristo. E eu não vou perguntar aqui quem quer varrer a igreja, porque eu sei que só 1 ou 2 vai levantar a mão. Porque tudo aquilo que a gente faz com amor transforma a vida das pessoas, não é mesmo? Olha como é bom a gente chegar na igreja e encontrar tudo limpinho, organizado. É porque teve gente que colocou o carinho, colocou o zelo no que fez. Senão a gente chegava aqui e estava tudo uma bagunça, tudo sujo. Há muitas maneiras de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Basta boa vontade e coragem. Assumamos a nossa missão. Porque a messe é grande, mas cada dia mais os operários estão acomodados e por isso são poucos. Que o Senhor converta o nosso coração, para que olhando para a mãe dele, nós tenhamos a mesma prontidão para dizer o nosso eis-me aqui e fazer a vontade dele, para que o quanto antes o seu reino de amor aconteça entre nós e nós possamos colaborar para que mais pessoas possam chegar à plenitude da vida a partir do nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,